Hey, what's up, guys? I'm Fred Warner, linebacker for the San Francisco 49ers. Abercrombie has the new suits you need, plus all the collared shirts to go with them. The Abercrombie & Fitch Collins suit is the only suit you'll ever need for any occasion. Available in slim, classic, and athletic. Pair with a collared classic. Go with a soft, easy-to-wear sweater polo or a comfortable long-sleeve shirt. With so many different fits and fabrics, you can make a look that's completely your own. Add the Abercrombie & Fitch Collins suit and new collared shirts to every occasion this season. Shop online or in store. Hey guys, back at the playground again, huh? Yep. You know what this playground could use? A wine country. Heck yeah, and some waves, so we could go surfing. Oh, yeah. Love that. A redwood forest would be cool. I'm in. Ski slopes. Let's do it. Can a girl go shopping? Yeah, baby. Wait! Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com. agenciadepodcast.com.br. Como as guerras podem causar instabilidade em um reino? Como a relação com as terras pode alterar a forma de se fazer política? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o período Sengoku na história do Japão. Um dos momentos mais conturbados desse povo e que trouxe consequências inimagináveis para o arquipélago. Esse episódio está dentro de uma espécie de série onde eu abordo períodos da história do Japão. E o meu objetivo aqui hoje é entrar em mais detalhes a respeito dessa fase tão importante. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, nós temos que compreender bem alguns tópicos essenciais. Em primeiro lugar, vamos nos localizar no tempo e no espaço. Você já sabe que o nosso foco aqui hoje é falar sobre o Japão. Agora, o que chamamos de período Sengoku corresponde ao período que vai dos anos 1468 até 1603. Esses pouco mais de 100 anos foram extremamente conturbados para o Japão, e não é à toa que o termo Sengoku significa justamente reinos combatentes. Ou seja, o período Sengoku também pode ser chamado de o período dos reinos combatentes. Diante disso, já conseguimos ter uma boa ideia de que o Japão está inserido em uma intensa rede de guerras civis e lutas por terra. Existe uma outra coisa que você precisa saber para entender bem esse episódio, e se trata mais de algo conceitual. O Japão é formado por uma série de ilhas que ficam a leste do continente asiático. Desde a sua origem, um dos itens que o Japão mais produzia era o arroz. Com o desenvolvimento desse grão, o uso e a distribuição das terras acabou se tornando o assunto essencial na política dos primeiros imperadores japoneses. Os imperadores precisavam disputar o seu poder político com alguns clãs que tinham bastante força no âmbito local. Em uma das reformas implementadas pelo imperador, todas as terras de produção de arroz tiveram que ser entregues para o governo. Nesse cenário, pessoas eram designadas para cuidar de determinados pedaços de terras de nobres que moravam longe de suas posses. Esses proprietários começaram a contar com o trabalho de um novo grupo que irá surgir no Japão, os daimyos. Os daimyos nada mais são do que administradores de terras que pertencem a outras pessoas. Para alguém que era nobre e tinha terras nessas condições, um dos motivos pelos quais precisava de um daimyo era que aquela terra não ficasse completamente vazia, correndo o risco de invasão. Esse é o primeiro grupo que você precisa conhecer hoje, os daimyos. Em segundo lugar, temos que saber que esses daimyos começaram a contratar guerreiros para fazer a segurança dessa propriedade. Então imagina o seguinte cenário. Os daimyos, com o tempo, se tornarão um importante ente político no Japão. E com essa guarda armada, eles terão ainda mais poder. Talvez você já tenha ouvido falar desse grupo que lidava com a segurança das propriedades. Eu tô falando dos samurais. Para proteger as terras dos seus senhores, os daimyos vão começar a recrutar alguns guerreiros para protegerem as suas terras. Logo, pequenas milícias de samurais vão se formar em proteção àqueles territórios que foram divididos. Conforme os daimyos conseguiam organizar grupos de guerreiros maiores e mais fortes, isso garantia não só a segurança do seu território, como também a possível conquista de áreas vizinhas.
Se num primeiro momento esses daimyos tinham milícias, conforme foram crescendo, podemos chamá-los com tranquilidade de exércitos locais. O aumento dessa força militar foi acompanhado de um acirramento político em torno da cúpula do governo japonês. Quando o Japão passou por um período conturbado de conflitos, um homem chamado Yoritomo, que era líder militar do clã Minamoto, assumiu o poder no Japão. No ano de 1192, Yoritomo recebeu do imperador do Japão o título de Shogun, que significa comandante do exército, ou até comandante dos comandantes. Nesse ponto, temos duas coisas interessantes. A partir desse momento, podemos nos referir a esse período da história do Japão de shogunato, que é o momento em que alguns shoguns lideraram o país. E quem ocupava o cargo de shogun era sempre algum guerreiro que havia lutado na guerra civil. Uma elite militar se formou e passou a ser conhecida como bushi, mas o nome mais popular mesmo era samurai. Um samurai nada mais era do que um militar, um guerreiro, que protege algum território. Os samurais seguiam um código de ética e de combate bastante específico, e no primeiro momento, eles são bem diferentes do que os filmes costumam mostrar. A primeira especialidade dos samurais eram os combates com arco e flechas. As espadas, que ficaram tão icônicas, vão entrar na história só algum tempo depois. Mas, independentemente da arma que esse samurai estivesse usando, todos eles tinham uma coisa em comum: eles servem a alguém, seja o shogun ou os daimyos espalhados pelo Japão. Politicamente, uma das primeiras medidas do shogun Yoritomo foi mudar a capital do império para a província de Kamakura. Inclusive, muitos historiadores preferem chamar essa fase de período Kamakura, momento que antecedeu o período Sengoku. Durante esse tempo histórico, as terras eram arrendadas, mas a ligação dos daimyos e dos servos era de lealdade ao poder centralizado e não às forças locais. Quem explica isso bem é o historiador Kenneth Henshaw, ao dizer que, abre aspas, o Japão possuía uma base feudal comum com o mundo ocidental medieval. No entanto, o feudalismo no Japão era diferente, porque operava através da administração civil central tradicional. A relação senhor-vassalo era também muito mais pessoal do que no Ocidente. No Japão era mais paternalista e de natureza quase familiar, e alguns termos usados para senhor e vassalo eram pai, oya e filho, ko. Fecha aspas. Não demorou muito para que o shogunato japonês e as forças das lideranças políticas fossem colocadas à prova, gerando vários movimentos de lutas e disputas entre os nobres e senhores de terras. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger, so I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Uma das situações que podemos descrever como de transição entre o período Kamakura e o período Sengoku foram guerras que aconteceram entre os japoneses e os mongóis. Sim, o Império Mongol invadiu o Japão, e no século XIII os japoneses conseguiram fazer prevalecer a sua resistência. Foi durante as invasões mongóis que os samurais começaram a usar as espadas tão famosas, pois uma das estratégias era atacar os estrangeiros ainda em seus barcos, antes que eles pudessem atracar. Para esse embate corpo a corpo, a espada cumpria uma função muito melhor do que as lanças e os arcos que eram usados pelos mongóis.
A vitória contra os mongóis não serviu apenas para mostrar o quanto os samurais eram fortes e tinham capacidade de garantir a soberania do território. Depois dessas guerras, esse grupo de militares começou a exigir do shogunato mais direitos e relevância política. Porém, o shogun não atendeu esse pedido dos samurais, aumentando ainda mais as tensões dentro da ilha. Só que essa questão abriu uma intensa crise política no Japão, e em 1318, o imperador Go-Daigo aproveitou o momento para tentar retomar o controle político para a figura do imperador, e não mais a dos shoguns. Essa ação ficou conhecida como Restauração Kemu, e o Go-Daigo conseguiu até o apoio de um líder samurai chamado Takauji Ashikaga. Ashikaga não só mudou de lado, como liderou um exército do imperador e derrubou o shogunato Kamakura no ano de 1333. Porém, a restauração Kemu não deu muito certo por falta de uma articulação política do próprio imperador Go-Daigo, que não sustentou seu império, e em menos de 3 anos ele foi derrubado. Um novo membro da família imperial foi empossado e acabou elegendo Ashikaga como um novo shogun do Japão. Mesmo sofrendo uma derrota, Go-Daigo migrou para o sul da ilha e se auto-intitulou o Imperador do Japão. Na prática, era como se o país agora tivesse 2 imperadores, um ao norte com o shogun e outro ao sul que tentava reafirmar o poder da sua família. Foi somente no ano de 1392 que a corte foi reunificada, através do trabalho do shogun Yoshimitsu Ashikaga, que conseguiu reverter toda a bagunça feita pelos seus antecessores. É a partir desse processo que temos o início do período Sengoku, que começou em 1467. Esse período tem esse nome porque no final do século XV e no início do século XVI, o Japão foi palco de diversas disputas entre os daimyos e os shoguns. Em 1467, a disputa em torno da sucessão do shogun entre 2 dos clãs mais influentes da época, os Hosokawa e os Yamana, deu início à Guerra de Onin. A Guerra de Onin foi uma guerra civil que ocorreu principalmente em Kyoto durante mais de 10 anos, de 1467 a 1477. Essa guerra deu início ao período Sengoku e se desenvolveu em uma disputa que dividiu a família Shogun em 2, desencadeada em seguida por uma disputa pela liderança da família Hatakeyama. Algumas fontes dizem que a cidade de Kyoto foi reduzida a cinzas como resultado dessas batalhas. Enquanto a guerra estava acontecendo, o Japão estava sendo governado pelo shogunato Muromachi. Além do shogun, os daimyos também tinham muita influência. Existia um terceiro elemento, que eram as famílias Sankan Shishoku. O termo Sankan se refere às 3 famílias que ocupavam alternadamente o posto de Kanhei, que eram os assistentes do shogun. E os líderes políticos desse shogunato se referiam aos clãs Hosokawa, Shiba e ao clã Hatakeyama. Os 4 empregos são as 4 famílias que ocupavam alternadamente o cargo de chefe do escritório samurai. A família Akamatsu, a família Ishiki, a família Yamana e a família Kyogoku. Desses, aqueles que tinham um poder considerável pouco antes da Guerra Onin eram os Katsumoto Hosokawa, da família Sankan Hosokawa, e Sozen Yamana, da família Yamana Shishoku. Eu sei que eu tô falando muitos nomes diferentes e com certeza tá confundindo muitos de vocês. Mas não se preocupa, o mais importante é que essa galera tava disputando o poder político entre si. Uma das causas da Guerra Onin foi a disputa pela liderança da família Hatakeyama. Moshikuni Hatakeyama, um daimyo de algumas regiões, estava competindo com o seu sobrinho a respeito da sucessão do poder interno. Até então, Moshikuni não podia ter filhos, o que dava muita vantagem para o seu sobrinho. Porém, o cenário mudou quando ele engravidou uma prostituta e Yoshinari nasceu. Isso irritou seu sobrinho Masanaga e os seus apoiadores. Dessa forma, Masanaga entrou em conflito com seu tio e a família Hatakeyama foi dividida. Após a morte de Moshikuni, Yoshinari deveria assumir a liderança da família, mas o shogun reconheceu Masanaga e não Yoshinari como sucessor. Além desse conflito, uma disputa pela liderança da família Shiba também ocorreu na época. Yoshitake Shiba, o administrador da região Heihoku, da província de Fukui, tinha 18 anos e morreu sem deixar sucessores de sangue.
O seu filho adotivo, Yoshitoshi Shiba, deveria sucedê-lo, mas ele entrou em conflito com vassalos mais experientes. Como resultado, Yoshikazu Shiba, originalmente do clã Shibukawa, se tornou o sucessor da família Shiba. Insatisfeito, Yoshitoshi recorreu a Sozen Yamana, que era o pai da sua esposa, colocando o Japão em mais um conflito familiar que trouxe instabilidade para a ilha. Além dessas questões mais localizadas, existia também uma disputa maior pelo controle da sucessão do 8º shogun do Japão, o Yoshimasa Ashikaga. Yoshimasa é conhecido por construir o templo Ginkakuji, junto com a sua esposa Tomiko Hino. Foi difícil formar um herdeiro entre Yoshimasa e Tomiko. Por essa razão, Yoshimasa converteu seu irmão mais novo, Yoshimi Ashikaga, que havia se tornado monge, à vida secular, o colocando na política. Se no futuro nascesse uma criança entre Yoshimasa e Tomiko, ela se tornaria um incômodo. Por essa razão, Yoshimi recusou o pedido do irmão Yoshimasa, mas a decisão mudou quando o irmão mais velho escreveu a seguinte carta: "Mesmo que nasça um filho, não permitirei que ele assuma a liderança da família." Yoshimi aceitou e, como vocês podem imaginar, mais tarde Tomiko deu à luz a Yoshihisa Ashikaga. Tomiko passou a desenvolver o desejo de fazer o seu filho como o próximo sucessor da família e descobriu o que o seu marido havia prometido para o irmão. Para isso, Tomiko fez lobby em vários setores para tornar o seu filho o sucessor, fazendo com que Yoshimi e Yoshihisa entrassem em conflito. Olha só o que a historiadora Renata Cabral Barnabé resume como se desenrolou as disputas dentro da Guerra Onin, abre aspas. A guerra é deflagrada em 1467 e estourou justamente na capital Heian-kyo, a atual Kyoto. A disputa acerca da sucessão tomou-se um pretexto para uma busca pela supremacia militar e diversas casas entraram no conflito. No fim, contudo, não houve vitoriosos. Os exércitos simplesmente cessaram as suas campanhas pela exaustão. Ao fim da guerra, a maioria dos Shugo Daimyo já havia deixado a capital e retornado para as suas províncias para consolidar ali as suas forças. A capital já não era mais uma fonte de poder para eles. Iniciam-se, então, as diversas consequências imediatas dessa guerra. O poder se fragmentou e o Bakufu perdeu bastante do seu poder de governo. Fecha aspas. Esse conflito mudou os anos seguintes do período Sengoku, e eu já quero falar mais sobre como o Japão sobreviveu a esse momento. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre reinado, política, elites, embates, violência e religião. Segura aí, que é um minutinho só. Esse episódio está sendo trazido a você pela Ubisoft, porque acabou de sair, dia 20 de março, o Assassin's Creed Shadows. Eu gosto muito de história, é óbvio, né? E eu gosto muito de videogame. Então você já imagina como que eu tô animado para esse lançamento. E esse se passa no Japão durante o período Edo, o que normalmente as pessoas chamam de Japão feudal. E eu adoro essa temática, né? A gente vai poder finalmente viver uma fantasia samurai, shinobi durante a unificação do Japão. Olha que maneiro! Um dos grandes unificadores do Japão foi o Oda Nobunaga, e eu já falei dele em vários episódios aqui do podcast. Ele vai estar no jogo junto com vários personagens históricos. O Assassin's Creed Shadows tem vários lugares diferentes, biomas diferentes, e olha que maneiro, o cenário ele se adapta com o passar do tempo, né? Tem as estações inverno, verão, primavera e outono, e o jogo se adapta, é muito irado. O link para adquirir Assassin's Creed Shadows está na descrição do episódio. E muito obrigado, Ubisoft, por apoiar o Story em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. Se todos os japoneses forem tão interessados em aprender quanto Anjiro, então me parece que esse povo é o mais curioso entre todos os povos que já foram descobertos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um missionário português que chegou no Japão durante o período Sengoku. Entender a relação dessa religiosidade e os conflitos no Japão é algo essencial para compreender esse momento do Japão. Como nós vimos, a Guerra Onin foi bastante traumática para o Japão, e os confrontos se arrastaram por 10 anos, causando milhares de mortos e deixando a cidade de Kyoto arrasada.
foi apenas o prelúdio de um longo período de guerra civil que envolveria vários daimyos que disputavam territórios e tentavam aumentar a sua esfera de influência. Eu falei pra vocês no início do episódio que a tradução de período Sengoku era algo como Era dos Reinos Combatentes, e com tantos conflitos, foi justamente essa época a Era de Ouro dos Samurais. Nunca eles foram tão úteis e necessários. Afinal, a disputa entre os daimyos rivais era decidida pela força da espada. Durante o período Sengoku e com o fim da Guerra Onin, assim que os daimyos voltaram para suas províncias, eles viram que os seus vassalos que lá residiam mostravam sinais de insubordinação. A ordem central, a partir de então, passou a ser desafiada por grupos e comunidades que queriam autonomia para lidar com questões locais. A prova disso foi a formação das Ligas Ikki. Nelas, os administradores de terras vindo de famílias locais de samurais se uniram a outros proprietários. Essa maior inclinação à autoridade local foi evidente também nos níveis mais baixos da sociedade. Um dos aspectos que evidencia isso foi a crescente liberdade regulada pelas vilas agricultoras para se organizar de acordo com a vontade da comunidade. As autoridades tiveram que fazer diversas concessões a essas vilas, que se utilizavam de organizações com outras vilas vizinhas em demonstrações de massa para conseguir o que queriam. Foi nesse contexto que os daimyos reconheceram a necessidade de se adaptar às demandas dos camponeses e se declararam protetores de todas as classes dentro dos seus domínios. Por mais que o período Sengoku seja lembrado como um momento em que vários conflitos e embates tenham acontecido no Japão, existe um outro elemento muito importante: a chegada dos portugueses na ilha. O primeiro contato dos portugueses com o Japão aconteceu em 1543, e 8 anos depois foi a vez dos jesuítas de Portugal chegarem no Japão. Era a primeira vez que europeus pisavam em solo japonês, e pouco tempo depois, Portugal estabeleceu um lucrativo comércio com alguns dos daimyos, que eram os proprietários dos portos frequentados pelos europeus. Os primeiros jesuítas no Japão foram os padres Cosme de Torres e Francisco Xavier, acompanhados do irmão João Fernandes e de um pequeno grupo de japoneses que se converteram. Quando esses missionários pisaram em solo japonês, pouco sabiam da situação política vivida naquele momento na ilha. Assim que chegaram, procuraram logo de início falar com o imperador, para que este os autorizasse e os auxiliasse na pregação. Não faziam ideia de que há séculos o imperador carregava apenas um poder simbólico e religioso, mas não político. Além disso, a chance de estrangeiros como eles ficarem face a face com uma figura tão sagrada, como era considerado o imperador, era praticamente nula. Xavier descobriu isso após viajar para a capital Kyoto em busca de uma audiência com o imperador e não conseguir sucesso. Dessa maneira, os missionários foram percebendo na prática como as questões funcionavam no arquipélago. O desafio dos jesuítas não se restringia apenas à sua inicial ignorância da situação política japonesa. O fato de não conhecerem a língua, os costumes e as religiões praticadas constituiu a maior barreira entre as diferentes culturas. Ao passo que os missionários católicos estavam tentando se comunicar com os japoneses para iniciar um processo de catequização, os daimyos estavam disputando poder e influência política. Nesse momento, sobressaíram 3 personagens: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Eles seriam os principais responsáveis pela reunificação do Japão, restabelecendo o poder de uma autoridade central. O primeiro homem a tentar recolocar o Japão sob o comando centralizado foi Oda Nobunaga, daimyo da província de Owari, a atual Nagoya. Não por acaso, o selo do seu clã continha a inscrição Tenkafubu, que pode ser livremente traduzida como todo o Japão sob uma única espada. A fama de Nobunaga começou a se espalhar em 1560, quando ele tinha apenas 26 anos. Liderando 3.000 samurais, ele derrotou a tropa do clã Imagawa, que contava com 30.000 homens na Batalha de Okazama. A estratégia de Nobunaga foi atacar o inimigo de surpresa, enquanto os adversários festejavam uma vitória em uma outra batalha, e centrar o foco no chefe do clã rival, Imagawa Yoshimoto. Esse líder foi rapidamente capturado e decapitado, levando os seus comandados a desistirem de lutar.
Nobunaga foi o primeiro general japonês a aprender a usar de forma eficaz as armas de fogo, introduzidas no Japão pelos portugueses a partir de 1543. Antes de Nobunaga, o uso de armas de fogo não era visto pelos japoneses como prático nos campos de batalha, já que a operação de carregar a pólvora, introduzir o projétil na arma e puxar o gatilho era muito demorada. E em vez de um único soldado cuidar de todo o processo, Nobunaga passou a usar grupos de 4 homens. O primeiro limpava a arma, o segundo enchia de pólvora, o terceiro a municiava com a bala e o quarto se concentrava em disparar, diminuindo o intervalo entre os tiros. Fascinado por coisas do Ocidente, Nobunaga adotou o cristianismo, que havia sido introduzido no Japão por missionários jesuítas. Em 1571, demonstrando seu desprezo pelo budismo, Nobunaga arrasou o mosteiro do Monte Hiei, em Kyoto, que servia de base para monges guerreiros, vistos por ele como uma ameaça às suas ambições de poder. O período Sengoku foi a época de ouro para a proliferação de castelos no Japão. No início, essas construções eram erguidas no alto de montanhas de difícil acesso, pois a principal finalidade era servir de abrigo para os daimyos. Essas fortalezas eram relativamente pequenas e não contavam com muitas torres, valas e outras estruturas de defesa. Em geral, aproveitavam as características naturais da área, como relevo, vegetação e rios, para dificultar o acesso dos inimigos. Com o tempo, os castelos passaram a ser construídos em colinas não tão altas, desde que permitissem uma boa visão da área vizinha. Os castelos serviam não somente de residência segura para os senhores de terras, mas também de sede do governo provincial. As fortalezas foram adquirindo características de palácios, cada vez maiores e cada vez mais imponentes. Era uma forma de demonstrar poder e intimidar inimigos. Quanto maior o castelo, mais rico e influente era o daimyo. O castelo de Azuchi, construído pelo general Oda Nobunaga entre 1576 a 1579, às margens do Lago Biwa, foi um dos mais exuberantes erguidos no Japão. Ele tinha 7 andares, era coberto de ouro e decorado internamente com luxuosas obras de arte. De lá, Nobunaga sonhava em governar todo o Japão. A exemplo do que aconteceu na Europa, muitos castelos no Japão foram embriões de futuras cidades. Em seu entorno foram surgindo outras casas e florescendo o comércio. Os samurais também moravam em residências permanentes nas proximidades do castelo. Quanto mais perto, maior o prestígio do guerreiro. As casas dos samurais eram relativamente modestas, mas eram as únicas com permissão para ter muros e portões. A essa altura, Nobunaga já era conhecido como cruel e implacável, e isso ficou confirmado quando ele ordenou o massacre de cerca de 3.000 monges e os seus familiares, incluindo mulheres e crianças. Nobunaga controlava toda a região central do Japão e continuava a ampliar os seus domínios. O desejo de unificar o Japão sob a sua espada foi interrompido em 1582, quando ele sofreu uma emboscada armada por um de seus principais oficiais, o general Akechi Mitsuhide. Não se sabe ao certo se o Nobunaga foi assassinado ou se ele foi obrigado a cometer o suicídio. Conta-se que o jovem Mori Hanmaru, adolescente que servia de criado e, segundo alguns, mantinha um relacionamento amoroso com Nobunaga, morreu junto com seu mestre. Após a morte de Nobunaga, um dos seus mais próximos auxiliares, Toyotomi Hideyoshi, agiu muito rápido. Ele matou o traidor Mitsuhide e depositou a sua cabeça no túmulo de Nobunaga. Hideyoshi logo surgiu como um novo líder militar no Japão, prosseguindo o trabalho de unificação do país. Para reduzir o risco de insurreições, ele determinou que somente os samurais podiam portar armas. Além disso, criou barreiras para a mobilidade social, estabelecendo uma linha demarcatória nítida entre os camponeses e os soldados. Os samurais não poderiam mais cultivar a terra e passariam a viver próximos a castelos, recebendo um salário em quantidade de arroz. Assim, os samurais se tornaram uma classe permanente e as suas prerrogativas seriam transmitidas de geração a geração. Na prática, Hideyoshi queria evitar o risco de que surgisse alguém como ele, um camponês que ascendeu a comandante supremo do Japão. Em 1591, o general controlava quase todo o Japão, mas Hideyoshi queria ainda mais. Sua ambição era estender o Império Nipônico por toda a Ásia.
Em 1592, ele enviou 200 mil soldados para a Coreia, com o objetivo de chegar até a China. As forças de Hideyoshi encontraram resistência de guerrilheiros coreanos, auxiliados por chineses. A operação foi um fiasco. Em 1597, Hideyoshi enviou uma nova expedição à Coreia. No ano seguinte, porém, o general caiu doente e, no leito de morte, convocou um conselho de 5 regentes. E entre eles tinha um chamado Tokugawa Ieyasu. O motivo desse conselho era que alguém governasse o país até que o seu filho Hideyori, então com 5 anos, atingisse a maioridade. No entanto, os regentes não se entenderam e iniciaram uma luta aberta pelo poder, que culminou com a Batalha de Sekigahara, no ano de 1600. Mais de 160 mil samurais participaram do combate, que terminou com a vitória de Tokugawa. Essa batalha marcou o fim do período Sengoku. No ano de 1603, Tokugawa foi nomeado shogun e transferiu a sede do governo para Edo, que é a atual Tóquio. Nobunaga havia iniciado a unificação do Japão. Hideyoshi havia concluído o processo e agora caberia a Tokugawa desfrutar de um período de paz. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama História do Japão, o segundo se chama Japão Feudal e o terceiro se chama Batalha de Sekigahara. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá! Quando falamos do período Sengoku, a gente está falando de uma era turbulenta e de intensos conflitos no Japão. Iniciado após a Guerra Onin, ele marcou uma fase de fragmentação do poder centralizado, quando daimyos lutaram pela supremacia territorial e política, resultando em guerras constantes e intrigas. Com o declínio do poder da corte imperial e dos shoguns da dinastia Ashikaga, cada região passou a ser governada de forma independente, o que aumentou a instabilidade e o conflito entre clãs rivais. Nesse período, surgiram figuras emblemáticas, como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Nobunaga iniciou a unificação do Japão, mas foi Hideyoshi quem conseguiu controlar grande parte do território, antes da sua morte em 1598. Finalmente, no ano de 1600, Tokugawa Ieyasu venceu a Batalha de Sekigahara e distribuiu o shogunato Tokugawa em 1603, encerrando a Era Sengoku e dando início ao período Edo, marcado por mais de 250 anos de paz e isolamento. As batalhas do período Sengoku foram travadas principalmente por samurais, e um deles marcou a história do Japão. Eu tô falando de Yasuke, o samurai negro, um samurai africano que ajudou a mudar os rumos do Japão e que também, hoje em dia, gera muitos debates e polêmicas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados
livros. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!